Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje? Turma do 4º ano, disciplina de português. Hoje a gente vai fazer, minha gente, uma leitura da página 38 e 39. O título do texto é Brinquedos. Brinquedos. Vamos lá? Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês nessa página 38, para vocês me acompanharem, ok? Como a gente fazia em sala, vocês lembram? Vamos lá. Brinquedos. Minhas netas. Quando eu era menino, eu brincava muito. Brincar é a coisa mais gostosa. Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar, acham que brincar é coisa de criança. O resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, impacientes. Perdem a capacidade de rir e ninguém gosta da sua companhia. Quem brinca não fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu, mas por dentro continua criança, como eu. Naquele tempo, o jeito de as meninas e os meninos brincarem era muito diferente do jeito de hoje. Hoje, falou brincar, falou comprar brinquedo. E os brinquedos se encontram nas lojas e custam dinheiro. Mas lá na roça, onde eu morava, não havia lojas. E mesmo que houvesse, eu era um menino pobre. Não tinha dinheiro para comprar brinquedos. Eu brincava, sem comprar brinquedos. Não precisava, eu fazia meus brinquedos. Na verdade, fazer os brinquedos era a parte mais divertida do brincar. Já lhes contei sobre o carrinho de lata de sardinha que tenho guardado entre meus brinquedos. Quando o vi, lembrei-me de mim mesmo, fazendo meus brinquedos. O menino que fez aquele carrinho era um menino pobre. E eu o vejo trabalhando para fazer o brinquedo que eu não podia comprar. E imagino o orgulho que ele sentiu quando o carrinho ficou pronto. Fui eu que fiz. Um amigo meu, o Vidal, me deu um caminhão que ele mesmo fez como um presente de Natal. É um caminhão-tanque. O tanque é feito com uma lata de óleo deitada. A cabine com janelas e espelho retrovisores é feita com uma lata de azeite. As antenas é o cano de escapamento. Cano de escapamento são feitos com pedaços de antenas velhas que ele encontrou em uma loja de consertos de rádios, que se consertam rádios. E as rodas, ele as fez cortando com um serrote, fatias de um cabo de enxada, iguais às fatias que se cortam de um salame. Eu gostaria que vocês observassem a figura onde tem o menino brincando com esse caminhãozinho, feito com a latinha de azeite, com os pedacinhos de madeira. Observem aí o desenho enquanto vocês estão lendo. Para fazer um brinquedo é preciso usar a imaginação. A imaginação é um poder mágico que existe na nossa cabeça. Magia é transformar uma coisa em outra pelo poder do pensamento. A bruxa fala, sapo, e o lindo príncipe vira sapo. O menino que fez o carrinho com a lata de sardinha teve de usar sua imaginação mágica também. Ele olhou para a lata de sardinha abandonada e disse carrinho. E foi esse carrinho que ele viu
com o pensamento que ele fez com que ele trabalhasse para fazer o seu carrinho de brinquedo. A imaginação gosta de brincar. A brincadeira de que ela mais gosta é o faz de conta. É brincando de faz de conta que ela constrói brinquedos. Faz de conta que uma lata de sardinha é um carrinho. Faz de conta que um cachorrinho de pelúcia é um cachorrinho de verdade. Faz de conta que o travesseiro macio é uma pessoa de quem a gente gosta muito. Esse texto, minha gente, foi tirado do livro Quando Eu Era Menino, do autor Rubem Alves, da editora Papiros. A ilustração do livro está aí do lado. No texto tem algumas palavras que vocês talvez não conheçam e eu vou ler para vocês o vocabulário. Ranzinzas. O que são ranzinzas? São pessoas mal-humoradas, rabugentas. O que é roça? Roça é a zona rural, o campo. O que é espelhos retrovisores? Espelhos colocados nos veículos para dar visibilidade traseira ao motorista, né? E assim auxiliar ele na direção. Cano de escapamento, tubo pelo qual sai a fumaça de motor em veículo, que também é chamado de canos de escape. O título da história é o quê? Brinquedos. Fala sobre brinquedos. Tem um vovozinho aí, né, minha gente, contando a história para as netas dele. Quem vocês acham que esse vovô é? Aí vocês vão pensar, de acordo com o que a gente leu tudo, aqui a gente vai pensar, quem seria esse vovô de acordo com esse texto? Seria o narrador? Seria o autor? Vocês vão pensar aí, certo? E a gente trazendo esse conselho dessa aula para os dias de hoje, minha gente, essa história fala sobre brinquedos. Quando o vovô falou aqui que atualmente, né, e antigamente, né, as crianças brincavam mais assim, de brincadeiras, vamos dizer assim, brincadeiras mais saudáveis, brincadeiras em que eles interagiam mais, né, com as coisas, interagiam mais com os amigos, né? Hoje em dia a gente vê que as crianças estão muito habituadas a estar em celular, a estar nos computadores, né? Então, assim, isso não é muito bom, principalmente no momento que a gente está passando agora, né? Se antes já não era bom, eu passo muito isso para minha filha, né? Inclusive, minha filha, ela até fica um pouco triste com isso, porque ela não teve a oportunidade que eu tive de brincar como eu brinquei. Eu já disse isso várias vezes em sala de aula, que, minha gente, olha, eu fazer dizer a história, eu brinquei que não foi brincadeira, viu? Eu brinquei bastante, eu brinquei tantas as brincadeiras que você possa imaginar, né? Eu tive alguns irmãos e a gente brincava junto e isso era muito bom, era muito divertido. Não era como as brincadeiras de hoje, que os meninos só querem estar sentados na frente de um computador ou então na frente de um Xbox, né, jogando. E assim, isso não é muito saudável para a vida das crianças, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento mental, né, é muito perigoso. Então, a criança, ela foi feita para se movimentar. Então, nesse período, até os especialistas dizem que os pais, que nós, professores, passem isso para os alunos, que não fiquem assim muito tempo parados, né, nem deitados, né, que procurem se movimentar de outras formas. Eu sei que a gente não está podendo ir para as ruas, mas a gente pode fazer algumas brincadeiras em casa, com os pais, pesquisa na internet, que tem assim umas dicas boas de umas brincadeiras que são feitas em casa, de se movimentar. Até um joguinho que você vai jogar com o pai, um jogo de dominó, uma dama, um joguinho de memória, qualquer outra coisa que tire a criança da frente do computador, porque isso aí vai ficar muito parado, não é bom para a saúde da criança. Então, esse texto me leva a pensar sobre isso, certo? E eu gostaria que vocês procurassem ver que se tia Alânia tem razão ou não, porque atualmente as crianças estão fazendo isso. Eu tiro pela minha filha também, né? Que ela também, ela está muito parada, eu converso com ela, às vezes está sempre no quarto, não sei o quê. Procurar se movimentar, né? Procurar sair, fazer outras coisas, não ficar muito no quarto e poder ficar assim uma vida que se chama, né, a vida sedentária demais. Porque assim, o brasileiro já é conhecido como sedentário.
mas a gente pode mudar esse quadro, né, fazendo algumas atividades junto com os pais, junto com as crianças, para poder dar uma melhorada no clima da casa e uma melhorada nesse momento que está difícil para todo mundo, certo? Eu quero que vocês, quem não leu, leia. Se você precisar do texto para poder responder a interpretação do texto, Tia Elânia vai ler para vocês a interpretação do texto para vocês poderem ter uma noção melhor de como que vai responder. Sempre o texto tem que ser respondido de acordo com a leitura que você fez, certo? Tem algumas respostas que são pessoais? São, mas é baseado no texto que você leu. Você não pode colocar respostas aleatórias, né? Do que você pensa, não. Você tem que botar a resposta que você pensa a respeito do texto, sempre seguindo o texto. Vamos lá. Na página 40, a gente tem por dentro do texto. Primeira questão. Leia um trecho do texto de quarta capa do livro de onde foi retirado a crônica Brinquedos, né, que foi do autor Rubem Alves. Aí o trecho do texto diz assim: nesta edição, o trecho do texto diz assim, abre aspas, nesta edição especial encontra-se reunidas crônicas de Rubem Alves, em que, num tom de conversa mansa do avô com as netas, ele descortina paisagens de sua infância. Então, você vai ver que esse texto aí foi tirado de um trecho do texto da quarta capa do livro Quando Eu Era Menino, de Rubem Alves, da editora Papiros, em 2003. Aí o que é que você vai responder? Segundo o texto acima, segundo essa parte aí que você leu, quem é o avô que conversa com as suas netas? Quem vocês acham que pode ser esse avô? Como eu mencionei lá na leitura. Aí você vai observar pela leitura que a gente fez, quem poderia ser esse avô? E você vai escrever aí, certo? Na segunda questão, você vai ler outro trecho, abre aspas, algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar, acham que brincar é coisa de criança, fecha aspas. Letra A. Quem são as pessoas grandes? Para vocês, quem são as pessoas grandes que vocês acham? De acordo com o texto, porque essa frase está lá no texto, e você vai observar quem seriam essas pessoas grandes. E você vai escrever aí a resposta. Na letra B, alguma pessoa grande, alguma, abre aspas, pessoa grande, fecha aspas, brinca com você. O que você pensa sobre isso? Então, você vai dizer se alguém brinca com você. Essa resposta realmente é pessoal, certo? Alguma pessoa grande brinca com você, ou seja, você brinca com seus pais, com seus avós, com algum adulto. Aí, o que você pensa sobre isso? O que é que você acha dos adultos brincar com as crianças? Se você acha que isso é bom, que isso é proveitoso, que isso é importante para você, para o seu crescimento. Aí, você vai explicar aí. Na letra C... Segundo o autor, o que é que acontece com as pessoas grandes que não brincam? Aí você vai lá no texto que tem a resposta. Você não vai botar pessoal não, viu? Porque você vai dizer aí está dizendo segundo o autor. O que é que acontece com pessoas grandes que não gostam de brincar? Que acham que o quê? Aí você vai dizer que elas acham que brincadeira não é coisa de criança, que é só coisa de criança, né? Mas você vai observar e dizer por que é que você acha que as pessoas grandes não brincam. Tem pessoas que dizem, não brincar não sei o que. Aí você vai dizer, como é que são conhecidas essas pessoas? Como é que o autor diz que essas pessoas são? Ok? Aí você responde aí, de acordo com o texto, viu? Tem que ir lá no texto para buscar essa resposta. Na terceira questão, na outra página, na página 41, o que o autor quis dizer com a fala ao lado? Aí você vai observar o que esse vovô está falando ao lado. Quem brinca não fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu. Mas por dentro, continua criança, como eu. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que é uma pessoa jovem por fora, mas se sente como velho? Ou ele quis dizer que quando ele ficar velho por fora, envelhecerá também por dentro? Ou ele quis dizer que ele é uma pessoa idosa, mas continua se sentindo como uma criança. Aí você vai ver, de acordo com o texto, qual é a pergunta aí que se encaixa nesse comentário do vovozinho aí do lado. Que também é do texto, certo? Essa frase é retirada do texto. Quarta questão. Segundo o autor,
O que se fala atualmente quando o assunto é brincar? No texto também tem falado. O que é que significa brincar de acordo com o que o autor fala nos dias de hoje, certo? Você vai analisar nos dias de hoje. Qual é o sinônimo de brincar? Brincar é o quê? Aí você vai completar aí e escrever de acordo com o autor, certo? Quinta questão. Como o autor brincava sem comprar brinquedos? Como era que ele conseguia brincar? Qual foi a estratégia que ele usou para poder ter brinquedos e brincar? Aí você vai ver lá no texto, na historinha, e você vai lembrar o que era que ele fazia. Escreva no seu caderno o significado que o autor dá às palavras abaixo. Aí você vai, de acordo também com o texto, você vai dizer o que era a imaginação para ele e o que era a magia. Tudo tem que ser tirado do texto. Você não vai pesquisar em dicionário, em canto nenhum. Você vai olhar aí no texto. Qual foi o nome que o autor deu para a palavra imaginação? Qual foi o nome que o autor deu para a palavra magia? Aí você vai observar e vai escrever no seu caderno. Quando você for escrever no seu caderno, você bota português, aí bota a data, certo? Que você está fazendo e bota a página do livro, certo? Para você saber onde está a sua atividade. Sétima questão. Assinale a alternativa correta. O menino fez uma mágica e o carrinho de lata de sardinha apareceu. Ou o menino olhou para a lata de sardinha e pensou no carrinho pronto e o construiu. Aí, no carrinho pronto e o construiu. Aí você vai escolher uma das duas alternativas, certo? Na oitava questão, a expressão destacada no trecho a seguir pode ser substituída por qual palavra sem perder o sentido? Aí tem uma palavra aí que está bem pretinha, em negrito, certo? Ela está bem pretinha. A palavra, abre aspas, naquele tempo. Aí você acha, aí a frase tem dizendo assim: naquele tempo, o jeito de as meninas e os meninos brincarem era muito diferente do jeito de hoje. Aí o que quer dizer naquele tempo? Para o texto, viu? Para o vovô. O que é que ele quis dizer quando ele falou naquele tempo? Aí você vai observar no texto e vai dar a sua resposta. Ok, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais uma aula de português. Espero que vocês respondam com atenção e que tenham entendido a explicação de Tia Lânia, certo? Espero que vocês gostem, né, das aulas e que vocês tenham assim, paciência, minha gente, para responder as atividades, se dediquem, flexibilize os horários de vocês, não é obrigado a fazer tudo de uma vez só. Faz uma página, depois vou fazer outra. Você pode flexibilizar seu horário. Se você quiser, na hora que você for fazer sua tarefa, vestir sua farda, como se você estivesse na escola, ter um cantinho, certo? Seu, para você fazer, tudo bem, certo? Mas se você não quer, se você quer fazer assim as tarefas bem com descontração, você também pode fazer isso, certo? O importante é você interagir com a escola, interagir com as tias, com as professoras, certo? E assistir os vídeos, que é importante. E também você realizar suas atividades. Se você tiver alguma dúvida, sempre procure as professoras no WhatsApp, certo? Se você não conseguir, entre em contato com a tia Babi, que ela vai fornecer, viu, o contato para vocês. E outra coisa, né, minha gente? Vamos ficar em casa, minha gente, para se cuidar, porque o momento não é fácil, o momento é difícil, o momento não está sendo difícil só para vocês. Está sendo difícil para a gente também, a gente não queria, mas a gente não teve escolhas, certo? Então a gente, no momento da tia Lânia se deslocou da casa dela para vir para cá, mas tia Lânia usou todos a higiene, né, a máscara, tudo. Eu não estou usando a máscara agora porque não tem como falar com a máscara, né? Mas antes de ir, eu já boto outra máscara, não a que eu vim, já boto outra, né? Então assim, eu estou me cuidando e eu espero que você esteja se cuidando em casa. Evitem de estar pela rua, certo? Por motivos, sem ter algum motivo assim justo, certo? E também vocês ter a higiene das mãos, né? Normalmente, não, eu estou em casa, aí não vou lavar as mãos. Não, tem que lavar sim.
Só porque você está em casa, né? Porque você não está vacinado, nem está imune, né? Você tem que se cuidar. E assim, o cuidado, minha gente, não é uma coisa que você... Não porque o governo está mandando, não é por isso não, minha gente. É pelo cuidado e pelo amor que você tem pela pessoa. É uma questão de consciência, certo? Não, eu vou andar sem máscara. Não pode, né? Porque assim, se você anda sem máscara, você está colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas, certo? Então, assim, a máscara não é um remédio, minha gente. A máscara é só um cuidado a mais contra esse vírus que não está aí, minha gente, não está brincando, certo? Ele está, assim, querendo avassalar tudo, né? Então, ele quer, né, destruir, né? Ele está animado, né, com isso. Só que as autoridades das ordens das pessoas, assim, não acham bobagem cumprir. Mas nós, como educadores, nós, como professores, temos a obrigação de repassar isso para vocês e tornar isso, assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, um conceito, para vocês terem um conceito de que isso, minha gente, não vai passar não, mas vai amenizar. Então, quando amenizar tudo, quando melhorar tudo, a gente vai voltar. A gente não sabe se vai voltar totalmente ao normal, mas a gente vai voltar às salas de aula. Outros países por aí, aos poucos, estão voltando. Então, a gente está ainda num período muito difícil e não tem como voltar agora. Aí a gente tem que fazer o quê? Se cuidar para poder não tornar algo mais difícil, né? Então, assim, eu peço a compreensão de vocês. E a gente também, assim, sente muita falta, né, da sala de aula. Eu mesmo, com certeza, sinto muita falta, sinto saudades, né? E, assim, não é a mesma coisa estar aqui, né, de uma sala de aula, né, minha gente? A gente sabe disso. Na sala de aula vocês têm os colegas, na sala de aula você tem a professora ali, né, para tirar dúvida. Talvez nesse momento vocês reflitam um pouco sobre isso. Porque assim, nem todo momento tem crianças que faziam a tarefa e não chegava nem perto do professor. Mas agora ele está vendo a necessidade do professor para tirar as dúvidas dele. Mas com isso você tem, nesse momento, você pode utilizar o WhatsApp. Tem os horários e você também pode ver em horário conveniente que você possa falar junto com seu pai e sua mãe. E continue se cuidando, realizem as atividades, certo? Caprichem na escrita, certo? E a gente vai continuar aqui fazendo os vídeos para vocês com todo amor, toda dedicação, certo? A gente está se desdobrando, a gente está se inteirando bastante nisso para poder dar o melhor da gente, certo? Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Saudades, tá? Cheiro. Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula online da semana. A aula de hoje é a aula de História. E o tema da aula de hoje é os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Lembra que na última aula a gente falou dos primeiros habitantes, a gente falou dos índios, que quando os colonizadores chegaram aqui, os índios já habitavam em nossas terras. A gente falou sobre como foi a população crescendo. Então hoje a gente vai ver como era a vida dessas primeiras pessoas que moravam aqui. Será que era igual a da gente hoje em dia? Será que eles faziam tudo que a gente faz? O que será que mudou? Então, antigamente, os homens, eles passaram por um processo de formação. Esse processo houve transformações físicas na cabeça, no corpo, no andar, no falar. Então, a evolução humana é um processo. Hoje, nós somos um processo que se deu há 12.000 anos atrás, certo? Não é que o homem antes era diferente, tinha algumas características, certo? Então, antigamente, com o surgimento do homem, muitas coisas foram sendo criadas por eles. Hoje a gente usa celular, a gente tecla, a gente escreve em português, alemão, japonês,
Mas será que os primeiros habitantes, eles já sabiam escrever? Será que já tinha lápis nessa época? Caderno? Será que tudo que a gente tem hoje também era da época deles? Antigamente, a comunicação que os homens tinham para mostrar como era a vida deles eram feitas através de pinturas. Essas pinturas aqui eram feitas em pedras. Então, se hoje a gente tem folha, caderno, tem livro para poder escrever, antes não tinha papel. Então, os primeiros habitantes, eles desenvolviam a sua escrita através de pinturas. E essas pinturas eram feitas nas pedras. E o que é que eles desenhavam? Eles desenhavam coisas do seu hábito diário. Pescar, caçar, o domínio da mulher, porque antigamente a mulher era uma posse do homem. Então tinha muitas figuras dos homens puxando a mulher pelo cabelo, porque aquela mulher pertencia a ele. Ele caçando, ele pescando, então era o seu convívio diário relatado em pinturas, certo? Além disso, como antigamente não tinha coisas como hoje, faca, facão, foice, instrumentos para poder pescar, caçar, os homens, eles produziam seus instrumentos. Isso mesmo, não tinha fábrica. As coisas não eram numa loja que eles iam, pagavam e compravam, porque não tinha nem dinheiro. Então, eles produziam seus instrumentos e muitas vezes utilizavam as pedras. Olha aqui, olha. A pedra servia para fazer machado, facão, instrumentos musicais, instrumentos para ir na mata caçar. Então a pedra, ela foi muito utilizada. Não é assunto da gente, mas para vocês saberem, vão estudar depois de história, existiu até um tempo chamado Paleolítico. Sabe o que quer dizer isso? Idade das pedras. Para vocês verem como as pedras eram importantes no surgimento da sociedade. Entendido? Foi através das pedras que eles descobriram fogo. Raspando uma pedra na outra, eles conseguiram, com o atrito, produzir o fogo. Então vejam a importância da pedra na nossa formação. Além disso, vocês sabiam que tudo que tem aqui, quem é que foi que pesquisou e trouxe para nós esse conhecimento? Quem sabe o profissional que estuda, trabalhando todo o processo histórico, toda a história da sociedade para ensinar a gente. Esses estudiosos são chamados de arqueólogos. Pois é, os arqueólogos, eles pesquisam como eram a população, como elas viviam, o que eles faziam, como era a sua vida antes. Fazem pesquisas, vão lá, cavam livros históricos, fazem pesquisas e mostram para nós hoje no nosso cotidiano, para a gente entender como se formou a população, certo? Então, para melhor entendimento, vão lá, pega o livro, dá uma lidazinha no conteúdo. Tudo que eu falei tá lá no livro. Vai na escola, a semana começou. Quem ainda não pegou a atividade, pega a folhinha semanal que tá lá, atividade de história. Responde. Qualquer dúvida, pode falar com tia no Zap. Tem um grupo pela manhã, porque à tarde as tias estão gravando. Tira dúvidas que as professoras estão aqui para isso, certo? Respondam a atividade. Boa semana. Beijo para vocês e até a próxima aula, tá?